Mas agora está aqui conosco o vereador Tiago Silva. Vereador Tiago Silva, que é o relator da CPI dos táxis. Vereador, como é que está a CPI? Quais são as últimas? Bom dia. Bom dia, Renato Igor. Bom dia, ouvintes da CBN Diário. Olha, nós estamos apurando. Ontem tivemos um depoimento onde alguns permissionários compraram carros 0 quilômetros do senhor Isaías e da esposa deles, e a transferência no mesmo dia que se faz a compra. Haja visto que esses permissionários poderiam comprar diretos da concessionária, porque todo taxista ele tem uma redução tanto no ICMS quanto no IPI, por ser taxista. Sim. Mas resolveram comprar ou da mulher do senhor Isaías e também do senhor Isaías. Só fazendo uma explicação aqui, vereador Tiago, o Isaías é apontado pela CPI como uma figura, uma pessoa que possui cerca de 50, 60 placas de táxi. É isso. E todas essas concessões que ele obteve, porque não é só ele, né? A família dele toda tem táxi, né? Ele, a mulher e os 3 irmãos. E nós apuramos agora, né? Essa CPI tem se debruçado muito, até porque quero fazer um relatório para apresentar tanto ao Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Prefeitura. Nós tivemos conhecimento ontem de que ele responde a 59 processos na esfera trabalhista. Então ele se coloca, ele vem para os meios de comunicação, até participou do Conversas Cruzadas. A primeira entrevista que ele deu foi para mim, né? Dizendo que ele só tinha um táxi. Sim. E um táxi responder 59 processos é a mesma coisa você, Renato Igor, na sua casa você contratar uma empregada doméstica e responder por 59 processos tendo uma única casa, né? Ações trabalhistas. Ações trabalhistas. Então é uma coisa assim que cada dia que a gente acompanha a CPI, né, que é quinta e sexta-feira, os depoimentos, sim, vem aparecendo coisas, né, e sem falar aquele taxista que confirmou que vendeu para o irmão do Isaías ao valor de R$200 mil e que teve que pagar 10 mil para o sindicato e ficou com 190. Então é uma barbaridade, e tudo isso depois da lei 88, depois da Constituição de 88, que diz que toda concessão pública deve passar por licitação. E essas transferências para a família do senhor Isaías e para o senhor Isaías foi em 2005, pós 88. Ele disse que, no Conversas Cruzadas, que ele tem um táxi apenas, admitiu que os familiares têm também, e ele disse que o endereço dos demais táxis está na oficina mecânica dele, no continente, porque os motoristas são da Grande Florianópolis e precisam de um endereço aqui na cidade. Mas ontem eu ouvi um permissionário que mora na cidade e o endereço está na oficina do senhor Isaías. Ah, sim, é uma pessoa que é de Florianópolis, mas o endereço está na oficina do senhor Isaías. É estranho. No mínimo estranho. Não, e no outro dado estranho é que ele diz que tem uma oficina e nessa oficina só atende táxi. Só atende táxi. Ele disse que isso acontece porque ele é a única oficina da Grande Florianópolis que começa a trabalhar às 6 da manhã e vai até às 9, 10 da noite. Eu acho que é a única do Brasil que trabalha só para táxi. O vereador Tiago Silva, onde é que pode chegar essa CPI, hein? Pode resultar em quê? Primeiro, apontar os que fizeram mal feito enquanto ocuparam cargos públicos. E aí é onde eu tenho que aqui registrar a participação e agradecer imensamente a participação do promotor Dr. Rogério Seligman, da 31ª Promotoria da Moralidade Administrativa, que instaurou o procedimento e tem acompanhado os depoimentos da CPI, e o Ministério Público, através do Dr. Rogério, tem já feito alguns encaminhamentos, alguns na esfera sigilosa e outros na esfera, né, pública, na questão do procedimento na esfera administrativa civil, né? Então, nós vamos apontar aqueles que assinaram essas concessões e fizeram os maus feitos na ilegalidade, passando por cima da Constituição, que rege desde 88, que qualquer concessão pública tem que passar
passar por licitação ou concurso. Como aconteceu com o mercado público agora. Como aconteceu com o mercado público agora. Só que em 2005 houve uma avalanche de transferência e que me chamou mais a atenção é que todos eles para a família do senhor Isaías. Agora, vereador, será mais fácil punir quem está fora da Câmara, fora do governo, fora do Executivo, ou seja, os taxistas, quem comprou placa de forma ilegal, ou os homens públicos que participaram, que foram coniventes, no mínimo, com isso? Não, no meu relatório eu aponto os homens públicos. Já tem isso? Já, eu não vou antecipar, até porque eu ainda estou colhendo, mas eu não pretendo só atuar em cima dos que foram privilegiados de maneira passando por cima da Constituição maior, que é a Constituição de 88. Eu vou me manifestar naqueles que ocuparam, tiveram ciência, assinaram e foram coniventes com esse mercado paralelo. Sim. No mínimo, é um absurdo você, como gestor público, não ler a Constituição. É como se eu, como vereador, passasse por cima da Constituição. Vereador, é o seguinte, o senhor apresentou um projeto que prevê o seguinte, né? Que o proprietário da placa, ele possa contratar 2 motoristas auxiliares, adjuntos, e que estes sejam contratados via CLT, carteira assinada, como é que é? É o seguinte, Renato, nós temos a lei da ex-prefeita Ângela Min, a lei 085 de 2001, que determina as condições que os táxis têm que funcionar aqui na cidade. Então ela coloca ali a questão que os táxis podem ser repassados para a viúva, né, e para os filhos. E que o taxista pode contratar até 2 auxiliares. O que eu fiz? Eu fiz uma emenda a essa lei da ex-prefeita Ângela Min, que esses 2 auxiliares tenham o recolhimento do INSS e tenham carteira assinada. Sim. Para não acontecer como acontece, por exemplo, esse caso do senhor Isaías, que diz que tem só um único táxi e responde 59 processos. Mas o que eu quero te dizer? Que é dar dignidade a esses trabalhadores que até então não tinham uma garantia, tanto 13º, férias, não podiam ficar doentes porque perdem, não tem sustento, né? Então, dar garantia de dignidade, que todos esses motoristas auxiliares do permissionário, que pode contratar até 2, tenham direito à carteira assinada. Bom, é o seguinte, nós estamos conversando com o vereador Tiago Silva, que é o relator da CPI do táxi, e o negócio é o seguinte também, GP da Alemanha, os 10 primeiros no grid de largada para o GP da Alemanha: Hamilton, Vettel, Weber, Raikkonen, Grosjean, Ricciardo, o Massa é o 7º, Alonso o 8º, Button e o Hülkenberg o 10º não foi à pista. 10 e 12, vereador Tiago Silva, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, queria saber do senhor o seguinte: o que está acontecendo aí na cidade hoje, né? Nós tivemos há 2 semanas aquela mobilização onde 26 mil pessoas tomaram as ruas de forma pacífica, ordeira, e hoje nós temos uma manifestação bem reduzida, né? De 100, 200 pessoas, que são bem identificadas, né? Com o movimento Passe Livre. E aí nós tivemos ontem, né, a ocupação do CETUF, o impedimento das pessoas comprarem créditos para os seus cartões. Renato, do transporte coletivo também. Renato, eu faço essas manifestações, a meu ver, essas manifestações no começo, elas eram uma manifestação que pedia, né, o fim da impunidade, o fim da imoralidade que tange o serviço público. Só que eu chamo a atenção, Renato, de que todas essas manifestações, elas se resumiu ao Congresso e ao Poder Executivo. Nós temos que ir além. Essas manifestações também têm que parar na frente do Tribunal de Justiça, na frente do Tribunal de Contas. Nós aqui no estado de Santa Catarina
poucos sabem que desembargadores que moram na cidade e deputados estaduais que moram na cidade, procuradores que moram na cidade, recebem um auxílio de R$ 4.100, que não é auxílio moradia, é um auxílio Minha Casa Minha Vida. Então, essas manifestações não podem se resumir apenas ao poder executivo e ao poder legislativo. Ela tem que avançar, ela tem que ir também ao poder do judiciário, conforme frase da ministra Eliana Calmon, que existem gravíssimos problemas de infiltração de bandidos que estão por detrás da toga. Então, o que a meu ver, essa manifestação pede, Renato? É o fim da impunidade. E quem tem que dar o fim da impunidade é o Poder Judiciário, condenando os grandes, não os pequenos, Meu vereador, nesse aspecto, quem aprova essas regalias é o Legislativo. A Lei Loman está para ser, até foi uma das propostas pelo próprio ministro Joaquim Barbosa. Eu vou te citar um caso, Renato, um único caso. A Loman é a lei da magistratura. O único caso que eu vou te registrar aqui no estado de Santa Catarina. A Lei Loman, quando o ministro Joaquim Barbosa, o ano passado, assumiu, eu tinha mais esperança, te confesso. Porque no discurso dele ele disse: vou rever a Lei Loman. Quando ele sentou na cadeira de presidente do STF, não se falou mais na Lei Loman. Por quê? A punição máxima de um magistrado é a aposentadoria. Nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina de um desembargador que ficava com a metade do salário da funcionária. Comprovado, a funcionária mostrou os recibos que todo final do mês ela tinha que depositar na conta da mulher do magistrado a metade do salário. Qual foi a punição do Tribunal de Justiça? Mandar esse desembargador para casa com a aposentadoria. Integral. Ao invés de mandar ele para a penitenciária da Trindade. Porque ele é tão ladrão quanto aqueles que estão na penitenciária da Trindade. Mas o que a Lei Loman diz? Aplique-se a lei máxima, aposentadoria. Então, Renato, nós temos que refletir. Sem dúvida. Essa reflexão tem que haver. Vereador Thiago Silva, Renato, obrigado pela sua atenção. Luciano Almeida, só para repercutir aqui uma pergunta do ouvinte aqui em relação à CPI dos táxis. O Fábio, que ele tem placa aqui em Florianópolis, ele diz que tem 2 funcionários que trabalham para ele, mas que não tem como assinar carteira por causa dos tributos muito altos e que seria inviável, então, ter 2 trabalhadores com carteira assinada no táxi dele, inclusive pagando adicional noturno, no caso do trabalho noturno. Então, a meu ver, quando alguém participa de uma concorrência pública, e eu não sei se esse Fábio participou, é para o seu sustento. Ser motorista... Se o motorista aí não tinha problema. Ele não tinha problema. Então ele que vai trabalhar, se não tem condições de pagar. Ora, é o jeitinho brasileiro agora que vão querer trazer nessa lei. Só que comigo não cola. Se ele não tem condições de pagar e recolher os encargos sociais, ele que vai dirigir ou devolva a placa para o município. Vereador Thiago Silva, que não faz média com ninguém aqui, hein? Não estou aqui para fazer média. Nós temos que parar com o jeitinho brasileiro. Agora me trazer uma resposta, se não tem condições de pagar a dignidade do seu trabalhador, de recolher os tributos, ele que vá trabalhar ou entregue a placa ao Poder Executivo que faça a nova licitação. Por falar em licitação, só retomando aqui antes de me despedir do vereador Thiago Silva, o Luciano Almeida, nós fizemos um Conversas Cruzadas falando sobre plebiscito esta semana e entrou o assunto da tarifa de ônibus, das manifestações. O presidente estadual do PT, José Fritt, disse o seguinte: a passagem é cara porque as empresas financiam as campanhas. Provavelmente as campanhas do PT. 10h18, este é o Notícia na Manhã. Obrigado, vereador. Nós tem que provar isso aí, né? Foi o que ele disse. Muito sério, muito grave, muito forte, assim, muito forte. Deve ter provas. Muito forte. Notícia na Manhã, vai para o intervalo, volta em instantes.